tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder domina. Que belas são, que alegres são essas palavras de vida. Que belas são, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor proclama, para o céu te chama. Que belas são, que alegres são essas palavras de vida. Que belas são, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Que é Salvador do pecador, belas palavras de vida. Ele que vivifica e nos purifica. Que belas são, que alegres são essas palavras de vida. Que belas são, que alegres são essas palavras de vida. Que belas são, que alegres são essas palavras de vida. Sometimes the church before God. Até mesmo o diabo, nosso grande adversário, é tão astuto que tem feito com que a igreja ocupe o primeiro lugar antes de Deus para muitos. You might have a great church. It may be a great building, or it may be a great denomination. Ela pode ser uma grande igreja, pode ser um grande edifício, ela pode ser uma grande denominação. It may be a great congregation. E outra vez ela pode ser uma grande congregação. Nothing come before God in your heart. Mas não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Anything before God is an idol. Qualquer coisa antes de Deus é um ídolo. And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be. Under the reigns of other kings. E estas pessoas sabiam que elas já não eram tão espirituais como costumavam ver antes sob o reinado de outros reis. And they thought just because they was a religious nation. E eles pensavam que tudo estava bem simplesmente pelo fato de ser uma nação religiosa. That everything would be all right.
And that's the way we have come to that place also. E dessa mesma maneira, nós temos chegado ao mesmo lugar. Some months ago I was talking to a very fine friend of mine. And he said, Brother Branham, I believe that you pinned this United States down too close. Alguns meses atrás estava conversando com um bom amigo meu e ele me dizia, irmão Branham, eu creio que o senhor atira por terra os Estados Unidos. He said, you're always roaring out the sin and how God is going to punish this nation. Logo acrescentou, você sempre está rugindo contra o pecado e como é que Deus há de castigar a esta nação? He's got to do it in order to be just. Eu disse, ele tem que fazê-lo para ser justo. He said, but Brother Branham, you forget that this nation was founded upon the Scriptures. Our forefathers came here and God gave us this heritage. And we are a religious nation. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, acabamos de ouvir, o Senhor irá julgar o mundo, e é através da Tua Palavra. O Senhor nos a deu para que caminhemos por ela, vivamos por ela. E ao fazer isto, automaticamente estamos julgando o mundo que a desobedecem. Ai de nós, Pai, se não tomá-la como o Senhor tem nos dado. Perdoa-nos, Pai, perdoa nossas negligências, nossos relaxos. E ajude-nos a olhar com mais seriedade para a Tua Palavra cada dia mais, para que assim possamos, ó Deus, não estar no espírito deste mundo que nos leva a viver fora da Sua Palavra. Dá-nos mais amor pela sã doutrina, porque o amor pela sã doutrina é o que nos livra da falsa doutrina, do falso ensinamento. Perdoe-nos, esforça-nos, encoraja-nos a prosseguir, humildemente olhando para Jesus. Em nome de Jesus, ao pé da cruz te pedimos, rasgue os céus mais uma vez nesta manhã. Fale conosco, Pai, no profundo de nossas almas, que possamos sair daqui melhores, bem melhores do que viemos. É para isto que viemos a este lugar, para receber um melhoramento da parte de Deus sobre nós. Abençoe os irmãos que estão também na internet, sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia, amém. Deus continue nos abençoando, irmãos, com Jesus. Bom ver vocês, o esforço que vocês fazem para vir a este lugar. Parabéns pelo esforço que cada um faz. Nós só temos a ganhar em nos aproximar de Deus.
Um culto traz para nós a educação das nossas vidas para com a palavra de Deus. A gente nasce fisicamente, mas a gente precisa da educação espiritual para podermos viver neste mundo. Nenhum homem, nenhuma mulher está em condição de viver neste mundo sem a educação da palavra de Deus. E é o que às vezes nós menos preocupamos. Logo que nasce o menino, irmã Marisa, irmã educadora, sabe, os pais preocupam, 4 anos de idade, 4, né, já está mandando para a escola, para aprender, ser educado na cultura natural, para ser um alguém profissional no amanhã. Mas esquecem de educá-los espiritual com a palavra de Deus. Irmão Everaldo, não tem. Aliás, deveria ser mais ainda, preocupação maior em educar espiritualmente e, em segundo lugar, técnico, materialmente. Porque um bom cristão dará um bom aluno, dará um bom profissional, ele dará uma boa profissional, um bom profissional, uma pessoa educada pela palavra de Deus. Mas, infelizmente, preocupamos mais do lado natural. Em 4 anos de idade, os pais já mandam para a creche, mandam para as escolinhas, o prézinho e essas coisas. Tudo bem, nada contra, tudo bem. Porém, e a educação espiritual para crescer na forma correta? Porque lá, os professores não têm princípio cristão. Eles vão apresentá-los a forma deles. A forma deles. E a forma de Deus vai ficando esquecida. Razão pela qual a sociedade está nesse caos moral, o qual está hoje na terra. Caos moral, crise de identidade espiritual. É a maior crise na terra hoje, não é a fome, inflação, deflação ou inflação material. A maior crise é a crise moral, perca de identidade. Tudo isto falta de escolaridade espiritual. Escolaridade espiritual. Por isso que nós devemos parabenizar. Eu fico feliz de ver vocês aqui. Eu fico feliz de ver vocês, escola dominical. Parabenizar a todos que vêm à igreja, porque você está propiciando para você, para a sua alma, uma educação espiritual. E não tem, se os governos soubessem disso, eles investiriam mais. Não tem, irmãos e irmãs, uma pessoa melhor para trabalhar com ela do que uma pessoa educada espiritualmente falando. Não tem, irmão, esqueci, Douglas. Não tem na terra uma pessoa mais fácil para se trabalhar com ela do que uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela não é arrogante, ela não é petulante, ela é humilde, simples, ela pode ser culta e douta, culta, milionária, mas o batismo do Espírito Santo deixa ela uma pessoa simples, humilde. O irmão Brana disse: a irmã vestida de seda abraça a irmã vestida de chita com tanto amor e diz: minha preciosa irmã. Não há arrogância. É a melhor cultura que existe, é a cultura do Espírito Santo. Você deve ir à escola, enviar seus filhos para a escola, tudo bem, mas não esqueça de enviá-los à igreja, de vir à igreja, onde recebemos a cultura
cultura do Evangelho. A cultura do Evangelho. Isto é a maior riqueza que um ser mortal possa ter na terra, é ser cristão. Não existe uma pessoa mais rica do que uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Ela é uma pessoa sábia, sabe onde entrar e como sair, sabe como colocar suas palavras, como agir em momentos de bifurcações da vida. É uma pessoa que tem a sabedoria do alto, é uma pessoa que só traz edificação, nunca destruição. Por isso vale a pena investir nisto, investir em nossas almas, colocar Cristo dentro de nossas almas. Nunca é demais, nunca é demais investir em nossas almas. Quanto mais de Deus você coloca dentro de sua alma, menos pecador você será, menos mundano você será, menos pervertido você será, e mais útil para a sociedade você vai ser. Se o governo soubesse disso, investiria mais nisso. Deus abençoe vocês. Está assumido? Estava para a Espanha? Não, estava aqui no Brasil. Vamos ver vocês. Deus abençoe. Pois bem, nós temos aqui umas perguntas que foram enviadas. Nós temos a caixinha ali. Os irmãos colocam as perguntas e assim com o tempo a gente vai respondendo. Nós temos conosco hoje o pastor Adilson, veio do Paraguai. Estamos indo para o encontro agora terça-feira em Goiânia, e ele chegou mais cedo e passou aqui conosco. Pregou sexta-feira aqui, ontem lá em Taguatinga. Fomos ricamente abençoados. E hoje ele vai pregar para nós nesta manhã e à noite. Vamos ter um tempo maravilhoso juntos na presença de Deus. Temos umas perguntinhas, vamos passar rapidinho. Pastor Adalto, quando se evangeliza uma pessoa e ela não aceita a mensagem, eu estou livre do sangue daquela pessoa. Mas se aquela pessoa blasfemar, minha mãe disse que se eu falar da mensagem para esta pessoa e ela blasfemar, eu peco por ter acontecido aquilo. Me ajude. Eu peco por ter acontecido aquilo, pregado para a pessoa e ela blasfemou. É uma coisa que você não pode ir assim de primeira mão e só porque a pessoa não entendeu e questionou, você não pode dizer que ela blasfemou. Às vezes até falou palavras pesadas, mas sem conhecimento, é porque ela não entendeu ainda. Porque se for bater isso de frente, você evangeliza uma pessoa e ela retruca, e você já toma isso como blasfêmia, porque a Bíblia diz lá em São Marcos, creio que é o capítulo 11, Jesus diz: quem blasfemar contra o Pai, que é a palavra, não tem perdão. Isto deve ser analisado com muito carinho, com muito carinho. Você pega, por exemplo, Saulo de Tarso. Quantas vezes aquele homem falou mal dos cristãos da igreja primitiva? Ele chegou a concordar, a autorizar o apedrejamento de Estevão, o diácono. E, no entanto, porque a ele não tinha sido revelado ainda a coisa. Ele chegou a autorizar o apedrejamento do Estevão, foi o primeiro diácono apedrejado, morto da igreja primitiva. Saulo de Tarso estava por detrás daquilo. E se formos analisar porque falou contra, já blasfemou, então Saulo não tinha perdão para ele, né? Blasfemou contra o Espírito. Não, às vezes a pessoa chega a falar palavras até de baixo calão por falta de conhecimento. Você diz: não, mas eu falei, eu ensinei. Você falou, mas ela não entendeu.
Tudo tem a hora, o momento. Às vezes entendeu uma parte, não entendeu toda. E aí, por ela ter aprendido o caso de Saulo, aprendeu com Gamaliel lá, não sei quantos anos ele ficou no seminário de Gamaliel, aprendendo aquelas coisas erradas que feria o cristianismo. E você evangeliza ela a primeira vez, já que ela entende tudo? Não, isso demora. Até a pessoa ter aquela consciência sadia do que é verdadeiro, às vezes chega a falar coisas. É preciso ter paciência e o melhor é não julgar. O melhor é não julgar. O melhor é dizer: Jesus, perdoa, ele não sabe o que está falando. Perdoa ela não sabe o que está falando. Perdoa ele não sabe o que está falando. É melhor orar do que julgar. Dizer, blasfemou, já não tem perdão. Não é bem assim, não é bem assim. Às vezes não. A misericórdia de Deus é bem maior do que a nossa paciência. A misericórdia de Deus é bem maior do que a nossa paciência. Nossa paciência é curtinha, que a coisa está puxando gatilho. Mas a misericórdia de Deus é grande. Até decepciona a gente, não é? Você lembra lá do Barrabás? Jesus morreu por Barrabás 2 vezes. Era para ele morrer fisicamente e espiritualmente. Jesus morreu fisicamente no lugar dele, dando vida espiritualmente. Não sabe se ele soube aproveitar, não é? Amém. Vamos à segunda? Pastor, eu gostaria muito de participar das peças da igreja dos jovens, mas toda vez eles chamam as mesmas pessoas do culto dos adolescentes e eu fico de fora. Eu tenho puxado a orelha deles, irmãos, obrigado, deve ser um jovem, para eles variar. Pega um grupo, aí na outra peça já pega outro grupo que ainda não participou. E se isso não aconteceu, apresente-se para o irmão Moisés. O irmão Moisés é o líder. Ele diga: olha, eu quero participar, irmão Moisés, põe eu aí. E ele vai pôr com todo carinho. Moisés tem um coração grandão, bom, amoroso. É porque às vezes passa por alto, né? Não é por maldade. Ninguém faz nada por discriminação, não existe isto, graças a Deus, em nosso meio. Então, se apresente, se é irmã, adolescente, jovem ou rapaz, apresente para o irmão Moisés, diga: eu quero participar, eu tenho uma peça a fazer, a apresentar, e ele vai ouvir, vai ingressar você, viu? O bom é isto, é participar. Esta pergunta veio lá de Boa Vista, Roraima, pelo e-mail. Bom dia com Jesus, pastor Adalto. Espíritos sedutores podem perverter uma criança? Ou o que fazer? Olha, gente, o diabo não perdoa ninguém. Menininhos ele já perverte. Espíritos sedutores seduzir. Cada faixa etária tem um demônio especialista para seduzir aquela pessoa. Em cada faixa etária. Esses desenhos. Pega o DVD, a irmã não é daqui, não é? Mas seu pastor aí deve ter aquele DVD do Dr. José Orion, que fala sobre videogame, internet. O diabo usa demais para macular a mente dos adolescentes. É bom que os pais acompanhem tudo que os filhos fazem e orem, anime-os no que é correto e desanime-os no que é incorreto. Não tem um amigo melhor para o filho ter do que o papai e a mamãe. São os melhores amigos. Seja amigo de seu filho, adote. Eu vi isso escrito num mural de uma penitenciária uma vez lá em Goiânia. Adote seu filho antes que o drogueiro o adote. Adote o seu filho antes que o drogueiro o adote. Porque às vezes é filho da gente e a gente deixa em terceiro lugar. Né? Ficamos preocupados com o filho do outro, da filha da outra,
e os nossos mesmos, nós não adotamos, deixamos eles à revelia. E aí, quando vê, a coisa já está feia. Ser amigo, acompanhar, é muito importante para a conservação dos princípios cristãos, não é? Pastor, o profeta disse, é outra pergunta, que o rapto vai ser em segredo e que a noiva não vai passar pela tribulação. Porém, em Mateus 24, verso 29 ao 31, diz que é depois da aflição é que todas as tribos da terra se levantarão e verão a vinda de Jesus, quando os anjos ajuntarão os escolhidos da terra. Esse aqui, irmã, é uma irmã que mandou. Esse aqui, irmã, se trata da segunda ressurreição. Não queira estar aqui nesse tempo de São Mateus 24, 29 ao 31, não. A noiva sobe antes desse tempo terrível. A noiva não passará pelo período. Você tem que saber que a grande tribulação é um período. A Bíblia dá até o número de dias, 1260 dias. Daniel fala 1 tempo, 2 tempos e metade de tempo. 1 tempo é 1 ano. O período, a noiva já subiu antes, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então não temos que enfrentar a grande tribulação para purificar nossos pecados. A igreja que não entrou debaixo do sangue enfrentarão a grande tribulação, as virgens nécias. Mas a esposa do Cordeiro, ela sobe. É um acontecimento simultâneo. A noiva sobe, Moisés e Elias desce e já inicia o período da grande tribulação, que é o desenrolar do 6º selo. Grande tribulação se trata do 6º selo. A noiva sobe no 4º selo, que é o tempo dela. Pastor, a minha professora falou que na aula de educação física é obrigatório usar leg. É leg que chamam, Isaac? Calça leg. Hã? Calça ou short leg. Eu nunca tinha visto falar nesse nome, leg. É usar leg, senão eu não ganho nota. O que eu faço? Irmã, mostra para ela a Constituição do país, parece que é parágrafo 5º, né, irmão Everaldo? Sobre o direito de expressão, de fé, a Constituição. Nenhuma lei, seja ela de escola ou qualquer que seja, pode ser maior do que a Constituição do país. Respeitar o direito de expressão, direito de fé. E peça, primeiro tem que falar com um amigo, porque geralmente se for já bater de frente, mostrar a Constituição, elas ficam nervosas, os diretores ficam nervosos. Peça, tem outra ocupação para mim fazer, não preciso de eu andar com essas calças, shorts na escola, porque a Bíblia, não diga que é a sua igreja, diga a Bíblia que a senhora tem, que eu tenho, diz que se uma mulher andar, ela disse, a Bíblia disse, Jesus disse, qualquer homem que olhar para uma mulher e a cobiçar, ele responderá por adultério diante de Deus, e os adúlteros não entrarão no reino dos céus. E quando a mulher está expondo o seu corpo, ela é culpada daquilo, porque ela está expondo, ela está agredindo o homem. Então eu não quero ser culpada de um adultério, de A ou de B. Então a Bíblia me ensina a andar decentemente. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 a seguir, andar decentemente vestido. Gênesis 3, Deus coseu para Adão e Eva aventais, veste decente, não por causa da santidade dos olhos de Deus. Os olhos de Deus, roupa não veda, é por causa da concupiscência dos olhos dos homens. Explica direitinho que você vai sensibilizar a diretora para ela te dar uma matéria que
possa substituir essa educação física que tem que usar esse tipo de roupa. Tudo conversado ajuda muito. Outra pergunta: pastor, é errado gostar de outra pessoa que congrega em outra igreja, mas ele tem um gesto mundano? Me ajude. Olha, mesmo de outro, ou seja daqui, pássaros da mesma plumagem voam juntos. Procure associar com pessoas mais espirituais do que você. Essa é a inteligência de um homem, de uma mulher inteligente. Nunca procure associar, casar com uma pessoa que tenha menos fé, menos de Deus do que você. Eu pensava assim, quando eu era jovem, eu pensava, quando eu for casar, eu quero casar com uma moça que sirva para ser uma esposa e uma mãe. Não como mãe em sentido de idade, mas uma mãe como conselheira, madura, que tem um juízo cristão. Pense assim, e ajuda muito, ajuda muito. Nunca te associes com pessoas que ficam nas margens, nas fronteiras. Procura incentivá-los a entrar em Cristo, mas não vá você a ficar nas fronteiras com ele, com ela. E no casamento, procure se apaixonar, porque isso tem que acontecer antes de apaixonar. Porque depois que apaixona, fica cego. Aí não tem força mais de sair. Procura apaixonar depois que você viu naquela pessoa princípios cristãos. Porque senão aquilo vai te arruinar sua vida. Vai arruinar sua vida. E o casamento é uma bala só que você tem na agulha. Você perder, você perde toda a sua vida. Ah, não, eu divorciei, caso de novo. Mas fica uma pessoa manchada na sociedade, divorciado. Você deve fazer tudo para ter um casamento acertado. Acertado. E isto é com oração. Pesquisar, não é só orar. Não é só orar, você não pode espiritualizar o casamento. Ah, ela é santa, eu vejo ele no altar, ela no altar. Às vezes está no altar, mas é uma serpente. Na igreja é um cordeirinho, mas lá fora é uma serpente. Pisa no pé dele, que ele te xinga tudo. Aquele tipo de espírito religioso. Carrega a Bíblia assim, parece que é santidade. Esse tipo de gente nunca dá crente que presta. Nunca, faz 42 anos que eu sou crente. Esse tipo de gente legalista assim, nunca dá crente que presta. É aquela coisa legalista. Se apontar o dedo, se pisar no dedo, já xinga, já fala, já explode. Não, o cristão, ele carrega aquele semblante de alegria, de paz, de felicidade. De felicidade. No seu gesto, sua maneira de ser, conversar, amigo, é amigo, um cristão é amigo. Cristão, não é porque eu sou cristão que tem que estar. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Isso não é cristianismo não, gente, isso é denominacionalismo, isso é espírito religioso. Se uma das coisas que o profeta bateu contra foi esse espírito. Nós não precisamos dessas bagagens. Nós temos o novo nascimento para não precisar de aproveitar dessas coisas. É muito diferente ser nascido de novo e ser um crente dessa forma, que é coisa legalista. Então, seja cheio do Espírito Santo e você vai ser uma pessoa dócil, amorosa, porém prudente, vai saber em que associar, onde entrar, como entrar, vai entrar com prudência. Você leia lá Davi, a Bíblia diz lá em Samuel, Davi entrava e saía com prudência nas coisas, entrava e saía com prudência. Não é? O Espírito Santo nos dá essa prudência.
Basta você ter o Espírito Santo. Perguntaram para o profeta: irmão Branham, quando eu for cheio do Espírito Santo, eu posso fazer tudo o que eu desejar? Ele diz: positivo, positivo. Porque eu creio que o Espírito Santo só vai te dar desejos puros, santos e verdadeiros. Então você pode fazer tudo que você desejar, porque não vai ser você desejando, vai ser Ele te inspirando desejos puros. Basta ter o Espírito Santo e Ele te animará no que é correto e te desanimará no que é incorreto. Te animará no namoro correto, na moça, no rapaz. O Espírito Santo jamais animará você a ter um jugo desigual, porque o Espírito Santo é a Bíblia. Ele não vai entrar em choque com a letra da Bíblia. Foi ele que escreveu a Bíblia, não é? Basta ter o Espírito Santo. O que nós mais precisamos é ter o Espírito Santo. Você não precisa de seminário para ir ao céu. Você não precisa de coisas técnicas para ir ao céu. O que você precisa é de ser cheio do Espírito Santo para ir ao céu. Ele te ensinará tudo. Diz a Bíblia lá em São João: quando vier o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Alimente esse bom Espírito e não tenha medo de confiar nele. Ele te dirigirá. Amém? Senhor, vivifica isto em nossos corações. E agora vamos ouvir a palavra. Doce, doce voz às nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, irmãos. Pode cantar aquele hino de novo, irmão Léo? Bonito, gostei. Conjunto, cantando. Que belas são, belas palavras de vida, palavras de vida. Nós devemos amar isto mais do que a comida natural que comemos. Palavras de vida constrói nossas almas, constrói nosso caráter. Isso faz de nós um povo especial para Deus. Amém. Ouçamos. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida. Na
Belo, maravilha, aleluia, graças a Deus. Ao som do hino Somente Crer, pastor Adilson, ele vem lá do Paraguai. Ele foi criado a maior parte de sua vida lá no Paraguai. Ele pastoreia irmãos brasileiros que moram no Paraguai, mas ele fala também o espanhol. Tem irmãos paraguaios que congregam com ele lá, e ele prega também em espanhol, mas ele prega mais em português, porque a maioria da igreja dele fala o português. Vamos recebê-lo com alegria em nossos corações, ao som do hino Somente Crer. Eterno Deus, grande galardoador daqueles que o amam e o temem, nós nos posicionamos nesta manhã maravilhosa, quando já temos ouvido muitos conselhos do Senhor, a escolinha das crianças, as orações que têm sido feitas, e eterno Senhor, agora perguntas e respostas, onde eu creio que todo o teu povo foi ajudado. Senhor Deus, se há mais algumas migalhas para nós nesta manhã, nós estamos como aquele homem pobre em volta da mesa, mas Senhor, nós precisamos de Ti, e ajuda, Senhor, e cada um nesta manhã possa estar olhando para Jesus, seus pensamentos possam estar voltados a Jesus Cristo, não ao pregador. Ele não dá conta de fazer nada se Deus não fazer. Ajuda-nos, Senhor, toma controle de cada pessoa deste ambiente, assim como o Senhor já tem feito. Eu coloco, Senhor, esses ouvintes nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Um bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa saudação a nosso povo, igreja, que nos acompanham em Guaíra, em Santa Rita, no Paraguai, Nueva Esperança, Los Cedrales e outras regiões onde Deus tem colocado em nossas mãos, confiado às nossas mãos, essas preciosas pessoas. E graças a Deus por estarmos aqui reunidos, sendo esta a primeira visita, desses dias que eu faço. O pastor Adalto tem sido muito humilde em nos chamar, e nós agradecemos a Deus por este companheiro. E eu só queria dizer isso para vocês: ame seu pastor, ore por ele, para que Deus continue sustentando. Amém? Você vai fazer isso? Amém, graças a Deus. É bom demais. O profeta diz que o sucesso das campanhas dele era as orações dos cristãos, e o sucesso do pastor é a oração de suas ovelhas, de seus membros, que oram por ele, sustentando a causa. Ele é o ponteiro do centro do relógio, mas você pode ser uma molinha, amém?
Não se canse de orar, não se canse molinha, não se canse de buscar a Deus, de colocar isso naquelas horas, nas madrugadas, naquelas horas em que você sentiu de Deus, de orar pelo pastor. Eu tenho um testemunho de alguns dias atrás, que uma criança orou por mim a semana toda. Ele ia na caixinha de oração, tirava um nome e só pegava o meu nome. Orou a semana toda pelo pastor. E Deus protegeu a minha vida no acidente, onde nós deslizamos fora da pista e capotamos o carro. Nem um arranhão. Aleluias! Glórias a Deus. O carro estragou muito, mas nós estamos aqui pela graça de Jesus. Foi dia 20 passado e Deus nos deu mais tempo de vida e graças a Deus por esse privilégio que Deus tem nos dado. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém, graças ao bom Deus. Nós vamos nos colocar de pé para lermos a Bíblia Sagrada. A escritura mencionada em 1 Pedro, no capítulo, 2 Pedro, né? Isso, no primeiro capítulo de 2 Pedro, no versículo 4 ao 8, a escritura que nós vamos ler pela ajuda do Senhor. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina e, havendo escapado da corrupção pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, lemos como mortais, temos esta faculdade mental de ler as Escritas, porém nós precisamos do Espírito Santo para transmitir teu recado nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Assentai-vos. Ser participantes da natureza divina. O apóstolo Pedro fez menção disso, e com esta escritura o profeta pregou a mensagem estatura de um varão perfeito, onde nós vamos discorrer um pouco nesta manhã sobre isso também. No parágrafo 27 da mensagem estatura, agora Pedro está dizendo aqui como é que nós devemos ser participantes de sua natureza divina. E agora cada um de nós está tratando de crescer na estatura de Deus. Cada dia nós temos um desafio, temos um degrau a subir, e o cristão nunca pode estar descendo ou parado, ele tem que estar em movimento. Nós sabemos que num rio de águas correntes, a pessoa tem que nadar contra as correntezas, e se ele parar aquele rio, pelo menos na nossa região, o Iguaçu leva a pessoa para as cataratas, e a morte na certa, se a pessoa não nadar correnteza acima. Isso significa contra as dificuldades, contra
os problemas que surgem neste rio da vida. E então, se ele parar, ele estacionar, ele está indo para o abismo, e é morte na certa, se ele não remar, se ele não nadar correnteza acima. E assim é na vida cristã, se nós não nos esforçarmos. Por isso que Jesus disse que o reino dos céus são tomados à força, e nós temos que pôr força para chegar lá. Alguém diz, mas o eleito é eleito, ele vai chegar de qualquer maneira. Não, a prova é que é eleito, que ele vai se esforçar. Aleluias! Isso prova que ele é eleito, é porque ele está lutando, ele está praticando as obras dos apóstolos, ele está ouvindo o conselho de Deus diariamente, e ele está lutando aquela grande batalha jamais pelejada, que é dentro de si próprio, há uma batalha travada, ele tentando vencer o próprio ego, a si próprio, o velho eu, e dias após dias, nós temos que lutar, nós temos que vencer, ter esta rendição completa unicamente a Deus. A mensagem perfeita força e perfeita debilidade, no parágrafo 69, o profeta nos diz assim: precisamos de um lugar de rendição ao Espírito, ao invés de depender tanto de nossos programas de instruções, nossa campanha e tudo que temos, nossa cooperação, nós confiamos na cooperação, nós confiamos nas nossas maneiras e nossas atitudes. 68, um pouquinho mais atrás, o profeta segue dizendo assim, ele diz, nós não precisamos de um reavivamento, não, o que nós precisamos, primeiro, sabe o que é? É enviar uma matança, correto? Então podemos reviver, matança, fazer morrer o velho ego, o velho eu, aquela pessoa que não se humilha, não se rebaixa, ele acha que tem todo conhecimento, como eu ouvi esses dias, não faz muito, de uma irmã dizer assim, o pastor é novo, o pastor tem poucos anos de ministério, eu tenho a mensagem por 30 anos, irmãos, me desculpa, o ministério é mais antigo do que você, o ministério é desde antes da fundação do mundo. O pastor pode ser novo, ter pouca experiência, mas a mensagem é experientíssima, ela é profunda, ela é calacrante, é penetrante, é apta para discernir as intenções, e penetrar entre as juntas e as medulas, porque ela é a palavra de Deus. Então nós precisamos de ter uma matança desses conhecimentos. Nós pegamos uma pequena jangada e achamos no rio, a pessoa vai indo, ele pega uma jangada que está flutuando para baixo, uma jangada de seus próprios entendimentos, de suas próprias maneiras, estaciona ali e diz, não, eu estou estacionado, eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos de mensagem, não, eu estou firme aqui, mas irmão, olha, você está numa jangada, saia da jangada, você tem que nadar, você tem que encarar as correntezas, as dificuldades da vida, morrer a si mesmo, parar de se escorar nas coisas que rodam. Aleluias! É hora de nós olharmos para cima. Olhe para cima no sentido da fé. Olha, irmãos, nós sabemos que isso é difícil muitas vezes, mas nós precisamos de morrer. Você tem que morrer para nascer de novo. E é disso que às vezes falta no nosso meio. Eu tenho visto pessoas virem no escritório sem nenhum pingo de sinceridade no coração, contando o seu problema da sua própria maneira. Isso está dirigindo aquela alma para o inferno. Eles mentem para o pastor achando que estão mentindo para o homem. Eles mentem para Deus. Deus não suporta isto.
Seja sincera, irmã, seja sincero. Deus ama a sinceridade. A cobrança de Deus para o profeta diz: seja mais sincero com as pessoas. Deus cobra da igreja sinceridade para ser ajudada. A sua fidelidade te dará direito à felicidade. Pense nisso. A sua fidelidade te dará direito à felicidade, se fores sincero. Irmão, irmã, se você for no escritório para fazer isso, para enganar, para contar da sua maneira, é melhor você avermelhar ali de contar: não, eu fiz isso, eu realmente fiz isso, e eu fiz isso, e a condição está assim. Irmão, irmã, você vai para acertar o problema. Você não vai para tapar o sol com a peneira. Não, seja sincero, seja correto. Deus ama isso. Então o que nós precisamos, o profeta mesmo, ele chega a dizer que eu preciso de uma mudança na minha vida. E nós, e a igreja de Cristo, e a noiva de Cristo não precisa. Nós precisamos de uma mudança, de uma transformação de caráter. E às vezes as pessoas têm um mau gênio, uma natureza de uma serra circular, como diz o profeta, uma natureza difícil. O profeta de Deus diz assim: amenize seu mau gênio com a leitura da Bíblia e a oração. Quer controlar seu temperamento? Quer controlar sua vida? Amenize seu mau gênio com a leitura da Bíblia e a oração. Irmão, se nós não somos sinceros aqui, Deus, você não é sincero ali no escritório, isso eu prego porque eu estou falando para a minha igreja também, e isso está ardendo na alma por muito tempo para falar esta mensagem. A gente vê pessoas, não são todas, muitas delas vêm sinceras, mas muitas delas vêm para subornar a inocência do pastor, subornar, tentar através de uma amizade, pensando que o pastor tem medo de perder a igreja, perder membros por causa de falar a verdade. Não, irmãos, a pessoa já está perdida quando ela está mentindo. Não tem como. Se ela fala a verdade, Deus gosta da sinceridade. Quando o profeta de Deus falou que não estava ali, mandou dizer: Meda, diga que eu não estou. Era pressão, aquela hora difícil, naquela hora de sobrepressão. Ele disse: fala que eu não estou. O Espírito Santo cobrou dele quando ele foi orar por aquela menina. E ele teve que voltar lá e dizer para o advogado: doutor fulano, se humilhar para o incrédulo? Eu não me humilho para o diabo. Irmão, ninguém se humilha para o diabo. Você vence o diabo. Você devolve para o diabo o que você pegou dele. A mentira é do diabo, você devolva para ele. É hora de nós fazermos isso, uma matança. A limpeza é de dentro para fora, é da alma, é da alma. Ei, glórias a Deus. Ei, eu não me humilho para o diabo, irmãos. Isso é Satanás que põe esse pensamento em você. Você devolve para o diabo, isso sim. O mentiroso não herda, assim como o beberrão não herda, assim como o idólatra não herda. Mas o mentiroso também não herda. Irmãos, isso aqui, eu não estou pregando a mensagem nova, eu estou reafirmando a estaca que o seu pastor pôs. Eu só estou dando uma marteladinha em cima. É disso que nós precisamos, é de uma matança, de uma rendição total. Você sabe o que acontece quando um policial rende uma pessoa? Primeira coisa que ele faz: mãos altas. Você levanta as mãos, está rendido, está submisso àquele policial. Se alguma coisa é errada, ele vai te algemar e levar você para limpar daquilo. Não é assim? Para te corrigir. Deus faz a mesma coisa conosco. Deus vem com sua palavra e diz: mãos altas, você tem que se render. Não faça, não tente resistir ao Espírito Santo. Se renda. Se ele quer colocar suas algemas, não é para matar, não. Suas algemas é para te libertar.
Ele vai te levar lá, sim, nas prisões celestiais. E lá Ele vai pegar seu caráter, seu mau temperamento, tudo aquilo e fazer uma moinha, e moer tudo aquilo e jogar pela janela. E depois dizer: filho, sai, você está pronto para resistir o mundo, para vencer a carne. Nós precisamos disso, irmãos. Posição, a igreja tem que se posicionar também ao lado do ministério, ao lado do pastor, ajudar ele a vencer os problemas. Você sabe como você ajudar dentro de um problema? É o quanto você confessa aquele problema. Confessou 60%, vai ser ajudado em 60%. Confessou 90%, vai ser ajudado em 90%. Mas se você confessou 100%, a ajuda é completa, é um resgate. É o maior resgate que existe na face da terra. Nós precisamos desta natureza divina para nós sairmos de nossos problemas, sairmos de nossas cavernas de problemas e dificuldades. Agora nós vamos ver, até a Bíblia nos mostra, vamos compassadamente. Precisamos de uma matança, precisamos da nova natureza, precisamos de uma vida nova em nós. E uma nova oportunidade. E Deus sempre dá nova oportunidade. Deus não é aquele que fecha a porta, Deus não é um legalista. Você sabe que ainda tem chance para você, senão Deus não ia falar. Tem chance, irmão. Você diz: mas eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. A prova que tem chance é porque você está perguntando. É que sua alma deseja. E às vezes a alma vai se distanciando daquela pessoa. Ele começa a gritar, a alma começa a gritar querendo Deus. Ô fulano, me leva na igreja. Ô fulano, me lê a Bíblia. Ah, não, estou cansado, não dá hoje não vai dar, eu não posso e tal. Aí a alma começa a gritar: fulano, me leve na igreja. Ela começa a enfraquecer, até que ela começa a só sussurrar. E então a alma está pronta para morrer. Você sabia de uma coisa, que hoje a alma é um advogado? Hoje a alma é advogada, ela é aquele que fica cobrando: vamos fazer certo, você é meu cliente, vamos fazer certo. E fica cobrando: você deve fazer o correto, porque a alma deseja Deus, a carne deseja as coisas da carne. E o profeta diz que é uma batalha, é como aquele índio falou para o irmão Brana. Ele diz assim: há uma briga dentro do índio, o cão branco e o cão preto. É o que ele entendia. O profeta diz: e qual vence? Ele dizia: qual índio alimenta mais? Aquele que alimenta mais é que vence. Então a alma hoje ela está cobrando. Ela diz: não faça isso. Chega para as irmãs e diz: você viu o conselho do pastor para agir dessa maneira, não agir dessa outra? E assim a vestimenta e o cabelo e assim por diante. E os irmãos, a alma fica cobrando. Você ouviu a mensagem? Você ouviu a pregação? A alma é um cobrador. Hoje ela é um cobrador. Você deve tal coisa, vai lá pagar. Você deve a sua dívida lá, tem que pagar. É feio um cristão ficar devendo. E às vezes eu tenho visto a coisa mais vergonhosa que existe, donos de loja, denominacionais, mandando recado para irmãos, da mensagem. Meu Deus, manda aquele, em outras palavras, vir aqui pagar a sua conta. Que vergonha, que vergonha. Nós temos que acertar tudo. Você não pode deixar nada no seu caminho que te impeça para o arrebatamento. Nada deve impedir a sua travessia. O profeta diz: eu não quero que nada me interrompa quando aquela hora chegar e eu tiver que cruzar o rio. Eu não quero ter problemas ali, eu quero estar com minha passagem na mão picotada. Aleluias! Esse é o desejo do verdadeiro crente. E esta alma faz essa cobrança. Você tem que ter esta natureza, você tem que mudar dessa maneira, e de agir de maneiras grosseiras, estúpidas e tantas outras maneiras. Mas quando chegar ao final da jornada, você não dá ouvido, a alma não pode mais falar com você, e você partir lá no inferno, você
Aquela alma será o acusador. Viu, nós estamos sofrendo aqui é porque você não fez aquilo, nós estamos sofrendo aqui é porque você não fez aquilo outro, não fez isso, não fez aquilo. Irmãos, nós somos o povo mais instruído da face da terra. Nós temos uma mensagem que é um gabarito cheio de palavras, de letras, para beneficiar nossas almas. Agora aqui na estatura de varão perfeito, nós sabemos que a primeira coisa que se tem que fazer é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter, o apóstolo diz, ele diz assim que Cristo limpa, muda a sua natureza, através do Espírito Santo. Então ele traz em você uma nova natureza divina. São João 14:20 diz: naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Em outra escritura ele diz: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco e em vós, para todo sempre. Em vós, Cristo em vós, vos dirigindo, vos guiando, consertando sua vida. Então nós passamos para o que o apóstolo Pedro disse: não fingir de ser cristão. Não aquela ovelha que se finge, não, mas aquela ovelha que entrega tudo que ela tem. Ela pode ser tosquiada, e às vezes tem que tosquiar aquela ovelha, tem que tirar dela tudo o excedente. Às vezes os carrapichos pegam em sua pequena lã, e ela tem que ceder aquela lã para que venha outra nova lã. Mas ela não reclama. Por que está tirando sua lã? Que é a sua proteção em lugares frios. Não, ela não se importa. Olha, é como a gente que trata de experimentar como estas coisas, mesmo não sendo cristãs, tudo está fora de ordem. É como a árvore de sicômoro, tratando de produzir maçãs. Veja, não consegue produzir. Não, uma ovelha, ou seja, é como um mulo tratando de produzir lã. Não, tratando de ser ovelha. E quando é um mulo, ele não pode fabricar lã. Não é sua natureza. A lã é dom da ovelha. Ela se humilha, ela cede seus direitos, ela entrega a única coisa que ela tem. E posso fazer isso e aquilo como ovelha. Não importa o que você possa fazer, você tem que ser uma ovelha para ter lã. A ovelha não fabrica lã. Ela tem a lã de ovelha. E há muita gente que diz: eu vou procurar ser uma pessoa melhor. Não vá para fabricar nada assim. A ovelha não se pede para que lhe ordene que fabrique a lã ou produza a lã. Ela faz porque ela é ovelha, sua natureza. E a Bíblia diz que pelos frutos as conhecereis. E sabereis se o que está produzindo, o que é aquela árvore, é pelos frutos. Então nós vamos passar aqui, fé. Primeiramente se tem que se ter fé. Em verdade, São João 14, no versículo 12, ele diz: em verdade eu vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço. Isso prova que ele tem fé, ele faz as obras, ele obedece a palavra do jeito que ela é. E maiores que esta fará, porque eu vou para o meu Pai. Estamos começando a refletir as obras de Cristo, mas somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Agora, ali está mal. Nós encontramos essas coisas sucedendo. Vê, você sabe o que
eu também, e vemos aqueles que tropeçam pelo caminho, e encontramos os restos dos pregadores cristãos de um lado do caminho, e isso é porque entraram corretamente, é porque não entraram corretamente no assunto, e por isso estou aqui nesta manhã, para procurar ensinar a igreja, e a mim mesmo, como podemos chegar a ser o lugar de morada do Deus vivo. Fé é quando você crê na palavra, aquilo abastece a sua alma, supre. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos passar, talvez não vamos dar conta de passar por tudo isso, mas eu queria até chegar na base que eu queria chegar. Você sabe o que é virtude? Virtude é aquilo que é o poder. O profeta diz assim: virtude é força e poder, no parágrafo 81. Então, ele diz, se alguém tratasse de tirar virtude de nós, será que o cheque voltaria? Com que marca voltaria? Virtude é força, é poder. Vamos ver um pequeno exemplo do profeta contra do senhor Lírio. Ele mora, onde mora o lírio? No meio do banhadal, no meio da lama. E o que acontece? Ele transforma aquele ambiente. Por quê? Em primeiro lugar, ele traz a beleza, o seu cheiro, e depois ele traz o mel. A abelha pode passar, você chega naquele lamaçal fético, cheio de coisas podres. O lírio pode oferecer, no meio da podridão, no meio da sujeira, beleza, que é admirável aos olhos de qualquer um que passa. Em segundo lugar, cheiro. Terceiro lugar, alimento, ou depende da sequência, como você quiser. Então, uma abelha pode passar voando e chegar neste lírio e tomar do seu mel. E assim é o genuíno cristão, no meio de uma era tão fética, cheia de podridões, de modas, de tantas sujeiras da carne, tantas ofertas do maligno. Você pode trazer a aparência de Cristo, o cheiro de Cristo, caráter de Cristo, e as pessoas podem falar com você e receber o mel e sai adocicando, dizendo assim: eu queria ser como aquela irmã, como aquele irmão. É gostoso, há uma atmosfera ao seu redor. Mas você não tem problemas? Tem. Não tem podridão debaixo dos seus pés? Tem. Mas transforme isto em bênção. Seja a luz do mundo. É assim, quando que a luz brilha mais? É quando há muita escuridão. Uma pequenina luz clareia o ambiente. Então você pode ser um cristão lírio, uma cristã lírio, que transfere beleza espiritual no caráter de Jesus Cristo, bom cheiro, e tem alimento. Quando você é ofendido, atacado, você não vai responder com aquelas palavras torpes, da mesma altura que recebeu. Não, você é um lírio, um cristão. Ciência, nós sabemos que é o conhecimento, é a sabedoria que Deus dá para você pela fé. Deus te dá, como deu a Noé, mesmo eles falando: ó Noé, você disse que vai chover, mas não vai. Ele tinha a ciência de Deus. Ele não tinha a ciência do homem, contradizia a ciência de Deus. Dizia: seu Noé, olha, nós podemos provar que você está pensando algo que não existe, está contra a natureza. Nunca choveu na face da terra, somente orvalho tem regado a terra. Como que você tem essa coragem, essa audácia, Noé, de falar que vai descer um dilúvio, vai descer chuva? Nós temos os aparelhos, os termômetros, alguma coisa assim, os telescópios, nós podemos investigar as atmosferas e ver que não há nada de umidade lá em cima. Noé tinha a ciência de Deus, ele disse: choverá. Ai,
Deus. Enquanto o mundo diz assim, ó, não vai acontecer arrebatamento, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, vocês ficaram, vocês não estão na luz da mensagem, por isso e por aquele motivo, espertalhões, cientistas espirituais da era, estão tratando de dizer o que o profeta não disse. Esse cientista da carne, cientista do intelecto, o profeta diz isto na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Ele chega a dizer aqui no parágrafo 32, veja só, ele diz assim: ora, um dia aqui no Arizona, tentaram emendar fitas para fazer com que eu dissesse coisas que eu não disse. Eu tenho várias mensagens aqui, mas eu não estou emendando, eu estou continuando o assunto. Mas pegaram um monte de mensagem assim para emendar o que o profeta disse, um parágrafo aqui, um parágrafo ali, outro parágrafo ali, cientistas do intelecto. Não tem a ciência de Deus, é pela fé. A ciência de Deus não é pela matemática do homem. Não, irmãos, nós combatemos isso, porque isso é o Espírito que está tentando afundar a noiva, mas os eleitos não afundam. A misericórdia sim é um sangue por nós.